Olá, eu sou o Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 23 a 27. Então Jesus, olhando em torno, disse aos discípulos: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: então quem pode ser salvo? Jesus, fitando-os, disse: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, Jesus aperta ainda mais o parafuso e deixa os discípulos espantados. Primeiro admirados, depois espantados. Jesus olhou ao redor, viu seus discípulos e disse: como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Quem está dizendo isso não é alguém de fora. Não é um dos discípulos. Não foi Pedro que falou. Foi Jesus quem falou. E Jesus quem é? É o Senhor. É Ele que abre a porta. É Ele quem conhece os corações. Ele é quem veio salvar. E está dizendo que quem tem muitas riquezas, tem mais dificuldade para entrar no reino. Ele não disse exatamente agora que não vai entrar. Quem for rico não vai entrar. Acabou. Fechei a porta. Não foi isso que Jesus disse. Mas ele está dizendo: como é difícil. Gente, é Jesus que está dizendo que é difícil. Então nós temos que considerar isso. E isso aqui, ele está dizendo, é um princípio eterno. Isso vai acontecer, essa dificuldade vai existir na vida de todos. Porque ele está classificando. É difícil para quem entrar? Para o rico. E ele continua, porque os discípulos ficam admirados. E qual é a admiração? É porque eles sabem que, por exemplo, a bênção de Deus se manifestava no povo muito através da riqueza também. Acumulado de bens. É só olhar a vida de Abraão. Abraão foi obedecendo a Deus e Deus foi dando a ele não só filhos, mas também bens, terras, riquezas, aumentando o rebanho. E todo mundo que era descendente direto dessa promessa era abençoado assim. Até Jacó. Jacó, gente. Jacó, ele enganou o irmão dele para receber a graça da primogenitura. Ele recebeu, mas Esaú queria matar ele fugir. Ele fugiu. Ele ralou bastante, né? Resumindo muito a história de Jacó, né? Porque ele se apaixonou por Raquel, que ele ia ser esposa dele, mas antes ele teve que casar com outras duas irmãs mais velhas, antes. Por quê? Porque o sogro falou: olha, você vai casar, mas antes vai ter que casar dessa, vai ter que trabalhar para mim. E ele trabalhou anos e anos até conseguir casar com a esposa que ele amou tanto. Por isso que ele teve 12 filhos, né? Das 12 tribos de Jacó, que depois o nome dele foi mudado para Israel, nesse caminho que ele fez. Enfim,
o que acontecia? O rebanho de Jacó sempre crescia mais. Se dava uma praga no rebanho do sogro, não acontecia nada com os dele. Ele fazia as contas, o sogro fazia as contas e tentava tirar as coisas de Jacó. E Jacó era abençoado o dobro. Por quê? Por causa da promessa. Então, isso era muito claro para o judeu que aquele que conseguisse ficar rico e fosse uma boa pessoa, aquele homem era bom homem, ele cumpria os mandamentos. Então ele só podia ser muito abençoado por Deus. Só faltava ter um monte de filhos, mas como ele era jovem, né? Segundo outros evangelhos, talvez ainda não tivesse muitos filhos, não fosse casado, enfim. Mas Jesus dá um significado diferente à posse dos bens. E ele começa a dizer que aquilo que é bênção, sim, se souber usar, é bênção. Porque é Deus que foi dando ao seu povo. Deus foi dando. Mas acabou se transformando num grande perigo. Acabou se transformando numa armadilha para muitos. E Jesus diz para eles: olha, como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Aí os discípulos ficam espantados, admirados por causa disso. E continua: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí tem algumas discussões a respeito do que significa esse camelo passando no fundo da agulha. Existia uma passagem bem estreita que era difícil para o camelo passar, difícil sobretudo por causa da questão de mercadorias que se usava. Aquilo era tipo uma alfândega que existia. Outros dão esse nome de agulha a outra realidade e outros dizem que é a agulha mesmo. A comparação é feita como uma abertura pequena. De qualquer forma, existe uma abertura pequena, uma passagem estreita que Jesus fala a respeito do reino dos céus para todos, mas para o rico ainda é mais estreito, ainda é mais difícil. Por quê? Porque ele carrega muita coisa. Ele traz consigo muita coisa. E é óbvio que essas coisas não vão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque daqui ninguém leva nada. Isso todo mundo já sabia. Essa realidade já era conhecida. Então por que a riqueza é um problema? Porque a posse das coisas materiais causa em nós um monte de apegos. Não só por essas coisas, mas a partir dessas coisas. E Jesus alerta para isso. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Você imagina, né? Quem vai se salvar então? Sim. A gente não pode ter nada. Se eu comprar um carro, pronto, lascou. Se eu mudar de casa para uma casa maior, e se eu for para uma fazenda, se eu sou fazendeiro, pronto, tô perdido. Eu não posso ter uma colheita grande, porque acabou comigo, fiquei rico. Foi sem querer, eu plantei e deu certo. A gente poderia pensar em várias e várias e várias coisas, né? Passei no concurso, estou ganhando um dinheirão porque meu salário é bom, mas eu estudei para isso. Estou perdido agora porque eu ganho 40 mil por mês, não sei, estou chutando aí. Fiquei rico, pronto, perdi o céu. Jesus diz assim, diz para mim e para você: aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Gente, aqui está o segredo. Aos homens é impossível. Você tem muito, você é rico, você é rica. Para você viver
uma fé verdadeira, genuína, que vai te levar para o céu, apesar da riqueza, é impossível. É impossível. Jesus está dizendo, é impossível. E os apóstolos foram tomando consciência disso. Quem vai se salvar? Porque não dá, não tem condição. E for rico, esse povo vai estar tudo perdido. Jesus está dizendo, para os homens é impossível. Viver na riqueza, viver tendo muito e tentar ser salvo sozinho, e tentar viver na salvação, na graça de Deus sozinho, é impossível. Não vai conseguir. Jesus está dizendo que é impossível. É Jesus que está dizendo que é impossível. Por isso diz, olha, é muito difícil, viu? Mas com Deus não é. Ou seja, qual é o segredo? O segredo é a entrega verdadeira, incondicional do seu coração, da sua vontade, à vontade de Deus. E deixe Ele conduzir você com essa riqueza que você tem. Deixe Ele conduzir você com os bens que você tem. E agora a gente expande essa riqueza barra apego, essa riqueza barra prisão nas coisas materiais a quem tem um pouco menos também. Que não é rico, não pode se dizer que você é rico, mas se você tem apego, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa. É difícil entrar no reino dos céus com o coração apegado. Não dá. Então deixa Deus conduzir você e o seu coração para o desapego das suas coisas, das realidades que você tem. Eu tenho tênis. Para que ele serve mesmo? Para proteger meu pé. Independente da marca, da cor, do que, claro, você vai procurar combinar a cor, vai procurar, se você tem condições de uma marca melhor, porque vai fazer melhor para o seu pé, vai proteger mais, mas não pela vaidade. Não quer dizer que você não tem que comprar uma roupa bonita para uma ocasião, mas entende que a intenção, ela transforma o coração para o bem ou para o mal. Deus precisa tocar nas tuas intenções, nas minhas intenções, para que eu não seja apegado a coisas, a bens, a dinheiro, a fama, a status, ao que quer que seja que a riqueza me promove. Porque no reino dos céus nada disso vai entrar. Vamos anotar no nosso diário? Temos muitos princípios eternos aqui, ó, versículo 23, princípio eterno. Ele está dizendo aqui, ó, como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Anota todo o versículo 23. Depois, versículo 24b e 25, princípio eterno também. E, por último, versículo 27, também princípio eterno. Anota também no seu diário, qual é a mensagem de Deus para você? Gente, isso é fundamental, não deixa isso passar. Isso é o mais importante. Por quê? Porque é o que Deus fala com você. É o que você, diante dessa leitura, da meditação da palavra, em meio às anotações, você entende. Deus está querendo isso de mim. Deus está me orientando assim. E aí você escreve a sua resposta. Como que eu vou colocar em prática? Eu preciso obedecer à vontade de Deus. Amém? Então, eu quero convidar você a se inscrever, caso você não seja inscrito no canal. E se você é inscrito, espalhe essa notícia para outras pessoas. Olha, vamos fazer juntos o estudo bíblico. Todo dia. Todo dia, todo dia. Você até pode escolher o horário, né? Depois das 7 da noite, você pode escolher o horário. E se você está começando agora, fica mais fácil ainda, porque tem muito estudo já pronto para você só ir se organizando e acompanhando. Põe o alarme aí no seu celular e ó, hora marcada, lugar adequado, tudo certinho, material na mão, espírito de oração. Vamos fazer juntos o Diário Espiritual, a Bíblia inteirinha, com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas a Bíblia. Na descrição do vídeo tem mais informações para você, não deixe de olhar. E no final deste vídeo eu vou deixar uma playlist para que você possa aprender como se faz o método A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tá bom? Seja bem-vindo, bem-vinda. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.